Oi, bom dia, turma. Olá, vamos. Deixa eu colocar aqui nessa aula. Oi, bom dia, Caroline. Bom dia. Vamos lá. Ana Caroline, quem mais? Keila. Bom dia, professora. Tudo bem? Vamos começar. Vamos esperar o povo começar. Como vocês estão? Cansados? Bem cansados, na verdade. Cansados, né? Oi, professora, bom dia. Bom dia, tudo bem? Vou esperar mais um pouquinho, bem. né? Para ter mais gente, enquanto eu vou colocar aqui logo o compartilhamento. Tá bom. Nós falamos de dentifrício na última aula, né? Isso, professora. Poxa, será que não vai vir mais ninguém para aula? É uma pena. Mas tá, hoje a gente vai falar de uso racional de flúor, né? Que é muito importante para a nossa vida, né? Para a vida do cirurgião dentista. A compreensão do papel do flúor, né? No processo no desrego, tá? Na aula passada nós acabamos a influência da dieta na alimentação, na saúde bucal, não foi isso? E falamos de dentifrício, não foi? Isso. Tá. Então, o conteúdo da nossa verificação vai ficar até flúor. O que está tocando aqui? Vocês estão ouvindo isso aí? Não, professora. É porque eu postei a aula aqui na plataforma e aí eu estou escutando a aula. Um momentinho, amores. Pronto. Eu estava postando a aula ali ainda há pouco na outra turma e aí começou a tocar. Sim, vocês acham que, olha, está aumentando o número de participantes, pode esperar mais uns 5 minutinhos? O que vocês acham? É porque eu mandei o link agora lá no grupo, professora. Então acho que mandou agora o eles link? estão. Tá. Tudo bem, então tá bom. Vamos aguardar, tá? Uns 5 minutinhos para a gente ter um pouquinho mais de participantes. Vou aguardar vocês. Para ouvir sim, professora. Dá para ouvir, né? Então tá. Eu vou ver aqui qual é o contato que eu tenho do terceiro. Deixa eu ver aqui. Quem é que eu tenho de representante? É a Emily. Ainda é a Emily a representante? Ingrid, professora. É Ingrid? É, sou eu. É a Duda, você na que... verdade, mas a Duda não tá aqui, eu acho. Me dá o teu contato para eu anotar aqui, por favor. Tá, eu vou te mandar. Eu acho que a senhora tem anotado, mas enfim, é DDD 94. Eu tenho anotado como Emily. Ah, não, professora, é Ingrid. Mas enfim, DDD 94 94 991
36, 80, 85. Ah, não, tá aqui. Ingrid, eu tenho sim. É, Ingrid. então sou eu. Tá bom, Ingrid. Eu vou te passar o conteúdo da nossa verificação, tá bom? Tá Vai bom. ficar tudo certinho, tudo amarradinho. Aí nós vamos ficar até flúor, tá bom? Tá bom. Então tá. Vocês estão vendo o slide? Sim. Uso racional de fluoretos. Então vamos seguir, né? Vamos. É muito a grande importância do flúor, né? É em função da capacidade que ele tem, né, de remineralização, tá? Do esmalte dentinário. Então ele trabalha, é uma substância que ele trabalha, um componente que ele trabalha. Ixi! O mouse tá maluco. Tá? Ele atua tanto no período pré-eruptivo quanto no período pós-eruptivo. Vamos já lembrar da aula de dieta, né? Na aula de dieta, a influência da dieta na saúde bucal, o que foi que nós vimos? Nós vimos que os alimentos, né, que a dieta, ela também tem interferência no período pré-eruptivo e pós-eruptivo, certo? Porém, a nutrição, ela tem importância no período pré-eruptivo, e a dieta, através da alimentação em si, ela tem a influência no período pós-eruptivo. Lembram disso? Questão de prova, tá? E o flúor também trabalha no período pré-eruptivo e no período pós-eruptivo, tá bom? Então, o que é o flúor? O flúor é um mineral natural encontrado em toda a crosta terrestre e largamente distribuído pela natureza, tá? Então, nós encontramos formas de apresentação do flúor, tá? Nós encontramos o flúor na adição de água, né? A água, dentro dos alimentos, né? E na sua forma primitiva, tá bom? Deixa eu pausar. Então, como é que a gente faz a absorção e excreção do flúor, tá bom? Aqui vai entrar um tema muito discutido, amplamente discutido na odontologia, né? Que ele foi alvo de muitos debates, né? De muitas pesquisas e muitos debates, tá? Então, em função do quê? Da toxicidade do flúor, tá? Ele tem as suas vantagens, né? Mas ele também tem as suas desvantagens, como tudo na vida. Não há nada que seja só perfeição, não é isso? Não há nada que seja só bom, tá? Então, o flúor, ele tem uma absorção via oral de aproximadamente 30 minutos. Por que isso é importante você saber? Porque quando a gente estiver com o nosso paciente lá na cadeira, que a gente for fazer, vocês já viram que a gente faz, alguém já passou por esse procedimento, ou já viu esse procedimento de fazer o flúor na moldeirinha? Né? A gente não faz, coloca aquele gel flúor, já viu, né? Gel flúor acidulado, né? E aí a gente vai, introduz na cavidade, o paciente fica lá 4, 5 minutinhos, fazendo aquele processo, né? E depois a gente remove. E a primeira orientação que a gente tem que dar para o paciente, não tomar nada e não comer nada por pelo menos 1 hora, em função exatamente da absorção do flúor, para que a gente garanta, que a gente assegure, né, que ele vai ser absorvido pelo organismo. Tá bom? Então, se ele é absorvido em 30 minutos, aí a gente dá essa margem para o paciente, olha, ele não tome nada, por quê? Porque ele vai remover da cavidade, tá? E ele não vai ser não vai ser aproveitado. A absorção dele é no trato gastrointestinal. Então, a gente vai para as nossas vias, né, gastrointestinais, tá bom? E ele retorna para a cavidade bucal através da saliva, tá bom? A gente lembra, né? Quem não lembra aqui de biologia? Do ciclo digestivo, né? Que a gente, dos alimentos, introduz os nutrientes, os elementos, e aí ele então volta, né? Como é que ele volta para o meu organismo? Ele volta para o meu organismo contido na composição da saliva. Por isso, além de todas as outras propriedades, a saliva também é muito importante em função da presença do flúor, tá bom? E a sua excreção é feita através dos rins, suor e pelas fezes. Tá? 50%
90% do flúor é eliminado após as primeiras 24 horas. Então, por isso que a gente vai ter a fluoretação das águas como um dos mecanismos, um dos métodos, um dos dispositivos utilizados dentro da saúde coletiva, né, para fazer o tratamento da água, tá? Então, a adição do flúor na distribuição da rede de água, da rede, né, encanada de água, a adição de flúor para que as pessoas... Estou fazendo um bate-papo, alguém falando? Está falhando muito? Alguém está mais com queixa de que está falhando o microfone? Falem comigo. Sim, professora, tô falhando demais. Está falhando muito? Está falhando muito. Rapidinho. Eu vou tentar mexer aqui, tá? E agora, estão ouvindo? Melhorou? Oi? Melhorou? Acho que melhorou, professora. Acho que Parece que sim. melhorou? Eu mudei aqui a configuração aqui na plataforma. Pra gente ver se a gente melhora. É porque eu acho Tá que bom. estamos com consistência da internet, mas a nível geral. Porque a outra turma teve muita dificuldade para entrar. Mas eu acho que é geral. Tá, então vamos lá. Eu vou recapitular um pouquinho do que eu estava falando, já que ficou ruim o áudio, tá? Então, a questão da fluoretação das águas. Entenderam a questão dos 30 minutos, para a gente dizer para o paciente esperar 1 hora sem tomar água, sem comer nada? Sim, sim. Tá, então ok. Então, essa questão da gente dizer para o paciente, né? E um dos recursos que a gente usa, né, para que a gente possa atingir um número maior de pessoas, isso a gente faz dentro de saúde coletiva, é a fluoretação das águas, tá? Algumas cidades, alguns estados, alguns países adotam a adição de flúor na água, né, tratada e distribuída nas cidades, para que as pessoas possam ingerir o flúor, sendo ele, mantendo esses níveis, né, no organismo, e sendo eliminado 50% da sua quantidade nas primeiras 24 horas. Tudo bem? Então, tá aqui, ó. E o flúor vai voltar, né? A gente ingere o flúor. Isso aqui são uns slides para mostrar para vocês, né? Como é que é a distribuição dele. Deixa eu ver se eu estou gravando a aula. Ah, não, tá gravando. Tá? Ingere o flúor, a gente já viu que ele vai pelas vias gastrointestinais. Cerca de 20% dele é eliminado, tá? E de 75% a 90% dele vai ser absorvido, sendo que 99% vai ser depositado, sendo que 30% vai ser excretado, e a parte que ficar retida, né, aproximadamente 60%, vai ser 1% dos fluidos corporais, né, sangue, saliva e leite, e 99% vai ser depositado nos ossos e nos dentes. Então, para vocês observarem o quanto que é importante o flúor, né, para a nossa vida na condição de cirurgiões dentistas. Tá bom? Aqui. Quais são os modos de ação? Nós vimos os modos, o quê? De absorção, meio de absorção, de excreção e agora o meio de ação. Então, qual é o meio sistêmico que eu estou falando para vocês? O sistêmico é aquele que a gente ingere o flúor, tá? É o da fluoretação das águas, é o que está contido nos alimentos, tá bom? E o tópico? Qual é a forma de ação tópica? É aquela em que eu faço a adição do flúor no dentifrício ou quando eu faço a adição do flúor, né, na moldeira ou no algodãozinho que eu coloco nas superfícies dentinárias. Tudo bem? E de acordo com o modo de ação, de acordo com a forma, né, de uso do flúor, eu tenho a ação, então, do próprio flúor, tá bom? O modo sistêmico do flúor, quando eu faço a ingestão do flúor, eu tenho a ação do mesmo na forma, de maneira pré-eruptiva, na minha cavidade bucal e relacionada à minha saúde bucal, e pós-eruptiva, tá bom?
Sendo que o tópico, que é aquele flúor que a gente faz na hora do paciente, que a gente faz na moldeira, ele só tem ação na fase pós-eruptiva, ou seja, ele só vai agir no dente naquele momento. Estão entendendo até aqui, meus amores? Tá tudo bem? Ou tá muito rápido? Espero que esteja tudo bem, tá? E aí, o que a gente tem aqui de ônus e bônus, tá? Quando a gente ingere o flúor, né, e que ele vai ter uma ação pré-eruptiva, que é aquela na qual os dentes, o órgão do esmalte, as membranas, né, ainda estão se formando. Lembra das aulas da Gilene? Estão dando agora ou já deram? Agora, professor. Estão dando agora. A Gigi já chegou a falar para vocês? Já explicou a fase de campânula? Vocês já viram isso? Sim. No Tá. segundo semestre. Tá? Então é nessa fase aqui, pré-eruptiva, que vai ter a ação do flúor que a gente ingere. Tá? E é ela que tem a íntima relação com a fluorose. Tá? Que tem realmente uma relação com a fluorose. Sendo que as falhas também do órgão do esmalte estão relacionadas aqui nessa fase, na fase pré-eruptiva. Tá bom? A ação pós-eruptiva é que está relacionada com a ação preventiva da cárie. Tá? É o fluxo da fluoridação da água, tá? É o fluxo dos alimentos, né? Aí olha como é que eu coloquei aqui na aula. Eu coloquei uma cruzinha, né? Quando ele é ingerido. Agora, olha quando a gente usa o flúor diariamente no dentifrício, né? Quando a gente faz o colutório, que é o bochecho, quando a gente faz a aplicação tópica de flúor, olha o quanto ele aumenta, ele potencializa a ação preventiva que ele tem. Tá bom? Tudo claro aqui? Os modos de ação do flúor. Querem perguntar alguma coisa? Posso passar? Pode ser, professor. Tá. Ok. E aí nós vamos, então, começar a falar da ação do flúor em cada período, em cada mecanismo de ação, tá? Gente, isso aqui não é fácil de vocês compreenderem, tá? Porque confunde. Então, eu quero que vocês fixem bem a questão do mecanismo de ação no pré-eruptivo e no pós-eruptivo. Tá bom? Porque na prova eu pergunto. Ô, caramba! Na prova eu pergunto, tá? Então, o que acontece? Mecanismo de ação no período pós-eruptivo, ou seja, dentes já estão formados, já estão dentro da cavidade da boca, né? E aí? Primeira ação, ele inibe a desmineralização. Quem pode falar aqui, já que nós já tivemos aula disso, eu já falei, vocês também dando cardiologia, quem pode me falar como é que se dá a inibição da desmineralização? Hein? Pelo amor de Deus, alguém fala comigo. Ninguém? Não sabem responder essa questão? Hein? Gente, cardiologia. Tá. Ele inibe a desmineralização porque o flúor contido na saliva ou introduzido na cavidade bucal, ele promove o que no pH da boca? Como é que se dá a cárie? A cárie não se dá pela desmineralização do esmalte? Hein? Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Pelo amor de Deus, eu estou aqui falando só. Tá? A cárie se dá pela desmineralização do esmalte, que ocorre em função do quê? Do aumento do pH, da modificação do pH da boca, que vai se tornando ácido, pela presença dos açúcares. Então, as bactérias vão fazer os seus ciclos,
vai alterar o pH, com isso ocorre a desmineralização do Finalização do esmalte, sim. a presença do flúor inibe. Por quê? Porque ele faz o retorno do pH. E aí a gente está falando da propriedade tampão da saliva. Eu dei aula disso, vocês estão assistindo? Foi, tá aqui. Sim. Tá? Vocês têm que saber isso. Tem que estar na cabeça de vocês. E além dele inibir a desmineralização, ele aumenta a remineralização, que eu vou falar lá para frente com vocês. Lá para frente aqui na aula. Ele aumenta, além dele estacionar a desmineralização, que já é uma excelente propriedade, ele também aumenta a remineralização desse esmalte. Tá? Então, ele para o des e ainda aciona e impulsiona o re. A gente está falando de processo des-re. Tá? Terceiro, inibe as bactérias da placa através da glicólise. Por quê? Porque ele tem a propriedade de romper moléculas de açúcar. Tá? E aí ele rompe, então ele inibe a fixação das bactérias na placa bacteriana. Tá? Tudo bem até aqui? Sim. Tá. Atuação do fluoreto no processo des-re. Isso vocês vão estudar para a vida toda de vocês. Lembrem da tia Maíra. A tia Maíra, bem que a Maíra falava, né? Era chata, ficava repetindo. Isso é uma coisa que vocês precisam aprender. Vocês precisam tomar posse, tá? Então, o processo de desmineralização, ó, tá bom? Cálcio e fósforo, tá? O processo de desmineralização, o dente perde cálcio, perde fósforo, tá? E no processo de remineralização, o flúor atua capturando novamente esses componentes, esses minerais, para cá pro dente, tá? Olha só. Como é que se dá? Tá vendo? A cobertura total e a cobertura parcial. O dente, após o ataque ácido, tá? Aqui tá aqui, ó. O dente tá todo recoberto por flúor. Prestem atenção, imaginem aqui que a gente está sobre a superfície do dente. Tá? Vamos supor que isso aqui é a superfície do dente, tá bom? É o esmalte. Tudo bem? E aí aqui eu tenho um dente que está totalmente coberto por flúor e outro que não está. Então, o que acontece aqui? Eu tenho, após o ataque ácido, né? Dos alimentos, das bactérias. Esse dente que está coberto por flúor, ele não vai sofrer a erosão, né? A ação do ataque ácido. Em compensação, o que não tem, ele vai sofrer e ainda vai ter sequestrado o flúor. Certo? Olha. Desculpa, gente. Falamos de pós-eruptivo. Agora nós vamos falar de pré-eruptivo. Tá bom? A importância dele aqui, ó. Fases iniciais do desenvolvimento dos germes dentários. Estão lembrando da tia Girlene agora, né? Não se lembrando da aula dela. Tá bom? Olha aqui a fase de camânula, fase de botão, fase de capuz, fase de campana. Aqui está formado o folículo dentário. Tá bom? É só para que vocês entendam o período de formação do dente. Vocês se relembrarem, na verdade. Tá bom? É nessa fase que ele... Deixa eu colocar aqui o interior. São nessas fases aqui que ele vai agir, na fase de formação. O seu excesso pode causar fluorose, e a sua falta também pode interferir nos processos de formação do órgão do esmalte, tá? Aí nós vamos ter a melogênese imperfecta, tá? Vamos ter outros problemas. Então, quais são os meios de utilização e aplicabilidade dos fluoretos, né? Aquilo que eu falei para vocês. Como é que a gente usa o flúor no nosso dia a dia, né? Como é que a população faz o uso do flúor? De maneira coletiva, né, a gente usa o flúor através da fluoretação das águas. Já falei até, tá? Ela foi regulamentada desde 1974 e ela apontou, né, a redução de cáries. Em 1990, houve uma pesquisa
que revelou, né, que através da fluoretação da água, a gente teve, então, uma incidência menor da cárie, tá bom? Heterocontrole. E aqui, vocês já repararam que todas as vezes tem aqui uma nota de cuidado, porque tudo que é em excesso faz mal, tá? Então, há de saber, por exemplo, eu não posso fazer ingestão do flúor, eu não posso usar o flúor. Mas, professora, se o flúor faz tão bem, por que eu então não faço flúor todo dia na criança? Por causa da concentração, tá? Então, bora lá. De maneira individual, nós usamos dentifrícios fluoretados, pasta de dente com flúor, tá? Ela deve conter de 1 milhão a 1 milhão e 100 partes ou 1 milhão de flúor solúvel. Deve ser usado 2 vezes por dia e após as refeições, priorizando a escovação noturna. Isso vocês todos já sabem, né? Uma pequena quantidade de 1 a 3 gramas. É aquilo que eu falo. Por que hoje, atualmente, a odontopediatria indica o uso do dentifrício com flúor? Vocês até me perguntaram na aula, lembra que na aula de dentifrício? Perguntaram, mas professor, já pode usar o flúor, mas não tem o risco de fluorose da criancinha de vir? O risco ele está contido na quantidade de dentifrício. Olha que essa criança escovando o dente sozinha e olha a quantidade de pasta que tem. Com certeza isso aqui é uma Tandy, né? Daquela azul, que tem gosto de chiclete, algodão doce, sei lá. Tá? Então, o problema não está na concentração do flúor que está na pasta. O problema está na quantidade que se dispensa. Tudo bem? Outra forma de utilização são as soluções fluoretadas para bochecho, que são os colutórios, tá? São os colgates, Malvoltec, não é? Oh, meu Deus, alguém me ajuda. Esqueci. Listerine, né? São os colutórios para bochecho, tá? Nas soluções de 0,2%, né, de bochecho diário e 0,0, olha a diluição, 0,05 semanal. Então, vocês se lembram que eu disse para vocês na aula passada que a aula de dentifrício era uma aula rapidinha, né? É um conteúdo curto, mas que é importante a gente saber porque a gente vai ter que fazer prescrição, a gente vai ter que passar para o nosso paciente usar. A mesma coisa é o flúor, tá? Se você tiver um flúor com essa concentração, você vai ter que dizer para ele que ele tem que fazer, né, concentrações diárias, bochechos diários, tá? E semanais se for outra concentração. Os meios profissionais, aqui é que nós entramos, né? Aqui a gente faz na cadeira, isso é supervisionado, por isso que a gente chama de meios profissionais. Questão de prova. Cite dentre os meios de utilização dos fluoretos, tá? Cite quais são. Aí vão estar lá, marcados, tá bom? Os meios profissionais são, nós temos os meios coletivos, os meios, o que mais? Quem fala aí, quem está prestando atenção? Meios coletivos, Individuais. E meios profissionais, tá? O profissional é o dentista que vai fazer. É aquele que a gente coloca na moldeirinha, né? Já viram? Já fizeram alguma vez isso? Olha como é que é a concentração. Deixa eu voltar aqui. Olha a concentração quando a gente está dentro do colutório, quando a gente está bochechando. Olha como é a diluição. Agora, olha no flúor que a gente usa. Então, é por isso que a gente não pode fazer a utilização desse flúor todos os dias. Oi? Alô? Voltou? Voltou, professor. Desculpa. Uma outra forma também, uma outra apresentação são os vernizes com flúor. Vocês já viram verniz com flúor? Alguém já usou? Ainda não. Isso aqui não? Então, é amplamente utilizado em saúde coletiva, tá? É um método muito eficaz de dessensibilização. A gente usa quando a gente tem alguns processos de recessão gengival e retração gengival, vocês vão ver lá pra frente, tá? Quando a gente tem recessão e retração, que a pessoa tem aquela hipersensibilidade ao gelado, aquela, né, quando faz o vento dói, que já tem aquela exposição da área de cemento do dente, então a gente faz aplicações de verniz com flúor. Ele parece uma cera de abelha,
ele tem uma consistência, ele é pegajoso, ele tem uma consistência de cera de abelha, ele tem cor de cera de abelha, tá? E aí a gente faz a aplicação naquelas áreas. Então, por que que ele é tão eficaz? Porque olha a concentração de flúor que ele tem, tá? E por ele ser pegajoso, então ele é dificilmente diluído. Então ele passa algum período dentro ainda da cavidade. Ele pode passar um dia dentro da cavidade. Ele pode passar um dia e meio ainda ali pregado na superfície do dente, dispensando essa quantidade de flúor. Tá bom, meus amores? Então, olha só. Eu vou passar algumas técnicas de aplicação, tá? Como é que a gente aplica o flúor? Olha só. A gente aplica o flúor com um cotonetezinho, né? Tem que estar bem seca a superfície dos dentes. A gente vai fazer primeiro uma profilaxia, né? Limpa os dentes, tá? Do indivíduo. Vocês podem ver aqui que não é uma criança, porque, olha, tem bigode, tá? Tem um começo de bigodinho. Então, a gente tem que acabar de que acho com isso que a gente só faz em criança, tá? O flúor, ele é vital em qualquer faixa etária, tá bom? Basta que a gente se aproprie dele, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Profilaxia. Tenho que isolar com algodão, olha, esse isolamento relativo com os roletes de algodão. Sugador, olha, tá o tempo inteiro sugando e seca a superfície do dente, onde eu vou aplicar o flúor. E aí ele tá fazendo a aplicação com o cotonete, tá? Eu vou lá naquele gel acidulado e vou fazer a aplicação em toda a superfície, deixar ali 3, 4, 5 minutinhos, tá bom? E depois eu vou só remover o excesso e fazer o quê? Dizer para o paciente não comer e não beber durante pelo menos 1 hora, tá? Ó, depois de 4 minutinhos, retirar o isolamento relativo do sugador, retirar o excesso de flúor dos dentes com gás, pedir para cuspir e recomendação do paciente de 30 minutos sem comer e beber. 1 hora. 30 minutos é o período que o flúor leva para ser absorvido. Então, eu vou dar uma margem de 1 hora para ele não comer e não beber, tá? Outra forma de aplicação, moldeira. Tá? É o que mais a gente faz aqui. Apesar de eu achar que é difícil, porque às vezes essa moldeira, como ela é pré-fabricada, né, a gente não consegue adaptar ela nos arcos. Então, às vezes, é mais eficiente a gente fazer com cotonete. Mesma coisa, profilaxia, secou, colocou o sugador. Só que qual a diferença? Aqui eu não faço isolamento relativo. Olha lá, molecada, fazendo flúor na escola. Tá bom? Aqui o verniz. Olha só, tá? Esse aqui, ele tem um solvente, tá? Alguns já vêm prontos, muitos são de 2 apresentações, outros não, tá? Verniz com flúor. Quais são as características? Ele apresenta uma liberação lenta ou semilenta de flúor para o meio bucal. E sua fixação na superfície dental é de 12 horas ou mais. Lembra que eu estava falando? Por quê? Pela consistência que ele tem. Por exemplo, o gel a gente coloca na superfície dentária e dependendo da pessoa começar a cuspir, começar a falar, ele vai sair da superfície dentária. Já essa apresentação do verniz com flúor, como ele tem uma concentração de verniz, ele é mais pegajoso, ele fica mais na superfície, tá bom? É usado, isso aqui é importantíssimo. É usado como cariostático. Ele estaciona o processo de cárie, tá bom? E para tratamento de hipersensibilidade na dentina radicular exposta. Aquelas áreas que eu falei para vocês, né? Quando a gente tem recessão e retração gengival, tá bom? A base natural de colofônia e flúor. Endurece com a saliva. Não deve ter contato com o tecido gengival sangrando, tá? Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente for fazer a aplicação do verniz com flúor em pacientes que não apresentam gengivite, tá? Olha a indicação. Qual é a indicação que a gente faz? Isso aqui, vocês acham que essa criança, são dentes todos descidos, vocês acham que essa criança tem um bom controle da dieta, um bom controle de alimentação? Hein? O que vocês têm para me dizer dessa condição aqui? Descuido, né, professor? Aqui a gente lê, a gente não pode mais falar que é descuido. Lembrem que a gente pode estar diante de uma família que não tem condição, que não tem informação, tá bom? Então, o que a gente lê é que essa criança não tem uma boa escovação, que essa criança faz uso de mamadeira, olha a mordida aberta aqui,
que ela faz uso de pico, que ela mama de noite leite na mamadeira, porque só quer cárie de mamadeira, só nesses dentes anteriores, né? Tá bom? Outra indicação do verniz, pessoa que usa aparelho. Por quê? Porque a gente guarda muita bactéria, muito resto alimentar, tá? E em pacientes que têm a redução salivar, que a gente chama de xerostomia. Por quê? Alguém me explica aqui no áudio por que quando eu tenho paciente com xerostomia, eu tenho que indicar o verniz com flúor? Um ponto na prova. Ó, é mais que eu vou querer falar agora. Porque ele tem baixa produção de saliva. Tá. A xerostomia, me explicaste que a xerostomia é a baixa produção de saliva. Ok. Mas qual é a relação disso? É porque a saliva ela tem a função tampão, né, de remineralização. Verdade, então. Aí Exatamente. o flúor ele tem essa função de devolver os minerais pro dente, né? Isso. É isso mesmo. Tá? Estão vendo ainda aqui o slide, amores, que eu mexi aqui, foi para fechou, abriu. Estão vendo o slide? Não, né? Sim, professora. Sim. Estão vendo? Então, Sim. ah, meu Deus. Tá. Então tá. Então, quem foi que falou? Ah, eu quero que a Ingrid me lembre quem foi que ganhou um ponto, tá? Josiele. Josiele. Ingrid, você me lembra, tá? Tá bom, professora. Tá bom. Vou lembrar. Tá bom. Agora aqui. Outra indicação, a questão dos dentes sensíveis, que a gente já falou, tá? Aqui. Qual é o modo de aplicação do verniz? Peraí, gente, eu só falar aqui rapidinho. Aqui. Falar aqui na porta. Peraí, rapidinho. Pronto. Vamos lá. Aqui, aquele mesmo mecanismo. Se eu tenho que manter... Olha aqui, vocês estão vendo como ele tem um pincelzinho que a gente aplica. Olha como ele fica no dente, ele é amareladinho quando a gente coloca, tá? Fica até parecendo que o dente está sujo, que nada. Ele tem uma propriedade maravilhosa. Eu adoro verniz com flúor, uso muito na saúde pública, né? Às vezes em consultório de prefeitura não tem, o prefeito não compra, mas eu levo, tá? Porque eu reconheço a propriedade que ele tem, tá? Então, a gente faz a profilaxia, limpa direitinho os dentinhos, né? Seca, isola e faz a aplicação do verniz com flúor. Tá bom? Olha como aquela criança lá. Olha só, né? Olha aquela criança lá. Como é que a gente faz? Verniz com flúor, tá? Olha, deixa eu pausar. Tá vendo? A gente faz a aplicação. Aqui são manchas, né? Aqui já são manchas, elas ainda não estão cavitadas, então elas ainda não são lesão de cárie, elas ainda não indicam uma lesão de cárie, tá? Mas ela vai ser cárie. Porque, prestem atenção, se eu tenho uma criança, né? Porque esse aqui é um dentinho de leite. Se eu tenho uma criança, tá? Se eu tenho uma criança que apresenta essa condição de saúde bucal aqui, olha só, ela já está apresentando essas manchas. Então, se eu não fizer nada por ela agora, tu achas que não vai cavitar aí? Vai virar cárie ou não? Vai. Vai virar cárie, né? Então, antes dela cavitar, o que eu faço? Eu tento controlar essa criança, eu tento fazer com que a família, né, entenda que ela precisa tratar, tá? Que ela tenha que ter uma boa dieta, eu vou orientar a dieta, né? Eu vou dizer, olha, você vai voltar comigo aqui daqui a 15 dias, eu vou fazer o flúor hoje, e você vai voltar comigo aqui daqui a 15 dias, aí eu faço nova aplicação de flúor. E assim, se eu conseguir que ela venha toda semana, eu faço que ela venha toda semana. E aí eu vou mudar, eu vou impedir que isso aqui cause lesão, que cavite de verdade, né? Virando uma lesão. E além do mais, eu vou melhorar a condição de saúde dessa criança. Tudo bem? Viram a importância da saúde coletiva, né? Da OSP3?
É isso que vocês vão ver amanhã, né? Amanhã que eu digo no quarto, tá? Aqui vocês estão aprendendo na teoria e lá vocês vão começar a fazer isso, tá bom? Então, depois que a gente faz a aplicação, do verniz, tá? Antes de tirar o isolamento, a gente indica gotejar água sobre os dentes que receberam o verniz para promover uma maior fixação. Por quê? Porque ele endurece na presença de água. Para vocês verem como ele é um material, né? Ele é um tipo de liga que ele, na presença de água, ele endurece. É que ele vai melhorar a sua adesão, tá? Aí, então, a gente retira o isolamento e o sugador. Recomendações ao paciente: não ingerir alimentos duros por pelo menos 4 horas. Não escovar os dentes naquele dia. Um contrassenso, né? Mas qual é o princípio? Que a gente quer que aquele agente, né? Como ele tem uma alta concentração de flúor, então eu quero que ele fique o máximo de tempo possível naquela superfície para que eu faça a maior absorção que eu conseguir. Tá bom? Tá tudo bem aqui? Tá muito rápido? Não, tranquilo. Tá bom, né? Então tá. E aí, nós temos o quê? Nós temos a parte ruim do flúor, né? A gente vai chegar na preocupação que a gente precisa ter, né? Então, que é a toxicidade crônica e a toxicidade aguda, tá? Então, a toxicidade crônica é a mais frequente, tá? É aquela que a gente vê ao longo do tempo, né? Tá bom? E a aguda, ela é extremamente rara, tá bom? Que é quando a pessoa faz, na verdade, que é quando a pessoa faz uma ingestão abrupta, né? Em grande quantidade, então ela vai ter uma condição quase que muito agravante, né? Com muita gravidade, na verdade, tá? Pela ingestão do flúor. Mas olha só, ingestão de flúor de 3 a 5 miligramas por quilo, quer dizer, se eu coloco 0,1 miligrama para fazer escovação, imagina, vamos supor que eu peso 50 quilos, né? Faz o cálculo aí de 3 a 5 miligramas por quilo. É muito flúor, né? Ou não? Sim, professor. É muito flúor, né? Então, aqui a toxicidade crônica, tá? É quando eu tenho a lesão aqui nos dentes, tá? E aqui a aguda quando eu tenho problemas gastrointestinais, tá? Então, na toxicidade aguda, o efeito ele é imediato, a pessoa passa mal imediatamente, tá? Olha aqui. Eu tenho que ter cuidado aqui nessa moldeira. Por que eu tenho que ter cuidado? Porque a concentração, ela é grande, né? O meu gel acidulado, ele é profissional, tá? Então, se ele é de uso profissional, entende-se que eu, como profissional, eu tenho amplo conhecimento, né? E domínio de técnica para fazer a aplicação, tá? Outra forma também é quando a gente tem os nossos pequenuchinhos lá, um tubo de pasta, que ela é doce, e aí o moleque vai e come todo o tubo de pasta, tá? E a toxicidade aguda é aquela que tem distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais e cólicas, tá? Ela é aqui. A pessoa, eu coloquei até que o menino passando muito mal, cuidadinho, tá? Agora nós vamos para a toxicidade crônica, que é a que a gente vai ver, tá? Então, o que você tem? A ingestão de flúor no desenvolvimento dental, ocasionando opacidade do esmalte, distúrbio de desenvolvimento. É a fluorose, tá? E é causada pelo efeito sistêmico e se distribui simetricamente nas arcádias, ou seja, dentes homólogos. Isso aqui é questão de prova, tá? Bora entender isso aqui. Lá com o André, vocês já viram isso? Hã? Sobre toxicidade crônica, ainda não, professora. Não, né? Vocês ainda não deram os problemas na cara, né? A gente está começando agora, ele iniciou agora. Ah, tá. Ele vai ensinar isso para vocês. Ele vai ensinar isso. Como é que a gente vai ler,
Porque quando é que eu olho e eu falo e eu digo que é cárie ou não é cárie? Não, isso aqui é uma fluorose. Ele tá ensinando isso isso aqui não agora. é lesão de... Já ensinou, tá? Ele tá no início, isso. Tá falando isso, né? Tá falando Sim, exatamente sim. isso. Tá Exato. bom? Então isso vai ficar claro na cabeça de vocês. A gente treina os nossos olhos, tá bom? A gente acaba treinando os nossos olhos, tá? Então olha só. Aqui é um esmalte normal. Não tá acontecendo nada nesse dente. Tá tudo certo. Tá? Olha aqui a fluorose. Olha que ela é homóloga. Ela acontece nos mesmos dentes. Tá? Isso é fluorose. Olha, eu tenho nos dois incisivos centrais e eu tenho nos dois laterais inferiores. Tá? Muito leve, né? É bem levezinho. Tá? Aqui eu já tenho de outra forma, né? Já tem uma outra apresentação. Olha. Tá? Então, eu coloquei alguns slides que é para vocês virem como ela pode ser muito leve, ela pode ir só avançando, né? Ela pode ter um acometimento maior, tá bom? E olha essa. Olhem só essa fluorose. Muito grave, né? Muito severo. Né? Sim, verdade. Quando o objetivo a ser atingido é a prevenção da carga dentária pelas propriedades do flúor, deve-se garantir a manutenção diária mínima de fluoretos na cavidade bucal. Então, já que vocês agora já tiveram... Olha, eu adoro esse slide, eu uso todo final de palestra minha que eu estou dando para a molecada. Eu adoro essa foto. E o que a gente precisa saber? A gente precisa compreender. Se vocês estiverem com dúvidas, vocês precisam me falar. Poxa, Maíra, a gente não entendeu, explica melhor, tá? Por quê? Porque vocês vão prescrever flúor, tá? Lembra que eu falei que era importante a gente saber? Então agora vocês vão... Professora, as Diga, técnicas de aplicagem, a primeira é algodão, eu coloquei assim, algodão, a as primeira é cotonete. cotonete. Olha, Certo. pode ser no rolete de algodão. Às vezes a gente não usa o cotonete. Às vezes, sabe como é que eu faço? Eu pego o meu rolete de algodão, ele é um roletinho, aí eu pego a pontinha dele e vou passando na superfície do dente. Pode ser com algodão também. Pode ser com gaze, né? Tá. Pode ser com gaze. Aí é só para desmembrar que um você faz com a moldeira, que é um equipamento, um dispositivo que ele já vem pré-concebido, né? Uhum. E o outro você vai fazer com Com verniz. com verniz. Tá. Tá? Tá bom. Alguma outra dúvida, meus amores? Não, Gostaram professora. da aula de flúor? Sim. É legal, né? Até a gente não ter aula, a gente não entende como é que ele funciona, né? A gente faz que meio que automaticamente, né? Vai fazendo aí no modo on automático. Mas vocês precisam se apropriar dele, né? Saber as suas indicações. Quando é que eu vou dizer para o meu paciente parar de usar, né? Se eu tiver com o paciente com fluorose, o que eu tenho que fazer? Parar de usar, né? Então, assim como eu indico, eu suspendo, tá bom? Então, o nosso próximo encontro é quinta-feira, né? A gente vai se encontrar de novo. E aí a gente pode fazer uma revisão para nossa prova, porque eu acho que Pode, depois da outra professora. semana já não é prova. Acho que é, né? As nossas provas começam dia 21, né? E 21. termina dia 29. Isso. Então, na semana que vem, a gente já está na semana pré-prova, não? A gente pode fazer revisão, a gente faz um exercício, Sim, tira as professora. dúvidas de vocês. Não. Eu vou colocar um outro conteúdo, senão vai... Aí vocês vão estudar agora, vocês fazerem só na segunda verificação, tá bom? Tá bom. Obrigada. Meus amores, bom dia para vocês. Eu não dou mais aula para vocês essa semana, a gente não se encontra. Então, bom final de semana para vocês. Tirem as Tchau, dúvidas. professora. Bom final de Bom dia, semana. professora. Obrigada. Obrigada, meus Professora, amores. a senhora vai postar esse vídeo hoje? Ou Eu no fim de dependo da semana? plataforma, porque às vezes eu dependo às vezes da nuvem. Quando eu acabo, tá. ele começa a gravar. Ele grava, mas ele manda para as nuvens para eu poder baixar. Eu tenho que jogar no meu YouTube para transformar o vídeo, para pegar o código para mandar. Então, às vezes eu não consigo isso. Eu vou tentar assim que eu acabar, tá?
Tá bom, obrigada, professora. Beijo, meus amores. Obrigada. Beijo. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.